No culto desta manhã, pastor Eugênio falava sobre uma campanha de oração, campanha em que o povo de Deus está sendo convocado para orar e orar intensamente pelo nosso país, orar pelas nossas igrejas, orar especialmente no sentido de que haja um reavivamento espiritual. E enquanto ele falava, nós ficávamos pensando que esta realmente é uma necessidade urgente. Gosto muito daquela expressão que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu creio que é uma campanha que merece o envolvimento nosso, o envolvimento de cada família, o envolvimento de cada irmão, de cada irmã. E ele estava falando que esse momento de oração seria às 3 horas da manhã. Isso mesmo, pastor Eugênio? Exato, com todo frio, não é? Fazendo 15 graus, 12 graus, 13 graus, mas acorde. Coloca lá o seu celular, coloca lá as 3 horas e, irmãos, vai ser bom. E os irmãos irão ver os frutos, os resultados. Nós sabemos, nós temos consciência de que a obra de Deus, as barreiras, os impedimentos, só são ultrapassados com oração. Não foi à toa que Jesus mandou que nós orássemos sempre, em todo o tempo. Não foi à toa que Paulo diz que nós devemos orar incessantemente. E não é à toa que o Espírito Santo de Deus está sempre nos convocando para orar. Então, eu quero aproveitar o ensejo de pedir que você ore. E já faça isso nesta madrugada. Tá bom, gente? Espera, esse tá bom. Esse amém está meio fraco. Eu quero ver um amém da primeira igreja. Amém? Amém. Olha, gente, quem fala amém está se comprometendo com o Pai Celestial. Então, deixa eu perguntar, você agora pensou? Amém? Amém. E mais forte ainda. Que Deus nos abençoe. Então, vamos estar orando. Às 3 horas, você gosta. Se de repente passar um pouquinho, acorde a si mesmo. E ore ao Pai Celestial. A oração de um justo, nós sabemos, pode muito em seus efeitos. No culto desta manhã, nós falamos sobre 2 Reis, capítulo 5, e falamos sobre o testemunho daquela menina que trabalhava na casa de Naamã. A nossa mensagem ficou focada nos 4 primeiros versículos do capítulo 5. E a nossa mensagem girou em torno de uma pergunta. E a pergunta foi: por que testemunhar se existem motivos para silenciar? Porque quando o crente tem uma série de motivos, uma série de razões para ficar quieto, para não falar, problemas, dificuldades, doenças, problemas vários, por que ainda assim ele, enquanto servo de Deus ou servo de Deus, deve testemunhar? Então nós pensamos pelo menos em 4 razões. Uma delas é porque Deus nos escolheu para isto. A outra razão é porque existem vidas, pessoas,
que estão sendo arrasadas por essa doença letal chamada pecado. Terceiro lugar, porque Deus é poderoso para mudar, para transformar, para curar espiritualmente qualquer pessoa. E a quarta razão é porque Deus quer ser glorificado através do nosso testemunho. E nós paramos a nossa mensagem exatamente neste ponto. No ponto em que a menina chegou, falou, fez a sua parte. Em Samaria, um profeta chamado Eliseu. Se o meu Senhor for a ele, ele ficará curado. Um testemunho simples, objetivo e direto. Ela fez o que podia fazer e o que devia fazer. Mas agora, a questão é, qual é a atitude que nós devemos tomar quando ouvimos esse testemunho? Um testemunho desta questão. O que é que nós precisamos fazer? Qual deve ser a nossa reação? E por isso, nesta manhã, ou nesta noite, nós queremos falar sobre um tema também que gira em torno de uma pergunta. E o tema é: quem é o homem cuja vida Deus transforma? Quem é o homem cuja vida o nosso Deus transforma? O nosso Deus cura. O nosso Deus opera maravilhas. Quem é esse homem? Vamos ler o texto? Fiquemos de pé, queridos, para ler 2 Reis, capítulo 5. E agora vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 14. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 5 até o versículo 14, onde encontramos a história de Naamã. Leamos todos. Respondeu
Ó Senhor, nosso Deus e Pai, nós aqui estamos, ó Deus, diante da Tua presença nesta hora. E queremos, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, pedir, ó Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, fale a este Teu servo que tem a responsabilidade de transmitir a palavra. Fale, Senhor, aos Teus filhos que aqui estão para Te adorar, para Te cultuar, para Te prestar um culto de louvor. Fale àqueles que estão nos seus lares e que aqui não podem estar, em outros lugares, que onde quer que estejam, também estejam, Senhor, sendo abençoados, fortalecidos, energizados pelo Teu Espírito. Fale também, ó Deus, àqueles que, porventura, ainda não tomaram uma decisão pessoal ao lado de Jesus Cristo, para que, mercê da Tua graça, mercê da operação convencedora do Teu divino Espírito Santo, eles possam tomá-la nesta noite. Assim nós Te oramos, agradecidos, certos de que o Senhor está ouvindo esta oração na medida em que estamos orando em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Sentai-vos, queridos. Dependesse apenas de Deus, dependesse apenas da sua vontade, e todas as pessoas, todos os pecadores seriam salvos. Dizemos isto porque a Bíblia diz que Deus não quer que ninguém se perca. Porque a Bíblia diz que Deus deseja salvar a todos. E uma das expressões mais conhecidas de nossas Bíblias diz exatamente isto quando lemos em João capítulo 3, versículo 16, aquela passagem que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a salvação é para todos, e se é para todos é porque Deus deseja salvar a todos. Deus não quer que ninguém se perca. E Ele sabe que somente Ele pode salvar. Ele sabe que somente Ele, por causa do seu poder, por meio de Cristo, pode alcançar a vida de todos. E mais uma vez, a Bíblia declara de maneira enfática que através de Jesus Cristo Ele deseja salvar a todas as pessoas. Acontece, no entanto, queridos, que a salvação ela não depende apenas de Deus. Ela depende também do ser humano. Eu não estou dizendo que há um momento em que Deus começa a agir e chega um momento em que Ele para e diz: agora é você, homem, que age. Deus não faz isto. Deus trabalha do princípio ao fim. Nunca há um momento nesse processo salvífico em que Deus para e deixa o homem agir. Mas há um momento em que Deus, respeitando a autoridade do ser humano, espera que ele, ser humano, diga: eu quero ser salvo. Eu quero que a minha vida seja transformada. Eu quero. E aí é que entra o princípio da liberdade humana. Deus quer. Deus se coloca ao alcance de todos os seres humanos. Deus faz tudo o que o homem precisa para ser salvo.
Mas Deus não obriga, Deus não força, Deus respeita a autoridade do ser humano. E é exatamente quando a gente para analisar esse texto sob esta ótica, é que a gente descobre as coisas que o pecador precisa fazer para ser salvo, para ter a sua vida transformada. Há um momento em que ele ouve o testemunho de Deus. Há um momento que ele ouve o Evangelho de Cristo. Há um momento que o Espírito Santo fala ao seu coração, ilumina a sua mente, faz com que ele veja-se a si mesmo, o seu estado, a sua condição espiritual. Há um momento especial, ou há momentos especiais. Mas há um momento também que esse homem que agora teve a sua mente iluminada, pôde ver-se a si mesmo, reconhecer no seu estado que ele precisa tomar algumas atitudes. E nós vemos isto, queridos meus, claramente ilustrado nessa história. Nessa história que nos mostra Naamã reagindo positivamente àquela informação. Quem é o homem cuja vida Deus transforma? E a primeira resposta é aquele que encara com seriedade a sua condição. É exatamente isto, queridos meus, que nós vemos Naamã fazendo. Talvez até aquele momento a lepra ainda não estivesse chegado no seu estado extremo. A lepra, a hanseníase, começava com pequenas manchas. Manchas que com o passar do tempo iam tomando o corpo todo. Em que estágio aquele homem estava, eu não sei. Mas todos sabiam que aquela doença fazia com que as partes extremas do corpo, especialmente as mãos e os pés, começassem a ficar insensíveis. E com o passar do tempo, a pessoa já não sentia mais. E com o passar do tempo, as partes extremas caíam. A lepra mutilava e fragilizava o ser humano por dentro, fazendo com que aquelas pessoas se tornassem vulneráveis a outras doenças. Então haviam pessoas que morriam de outras doenças, não necessariamente da lepra. Ela se tornava fraca, sem defesa orgânica. Eu não sei em que ponto Naamã estava, mas o que eu sei é que ele encarou com seriedade o seu estado. E se ele ainda não estava naquele estado extremo, certamente ali ele chegaria. Se ele ainda podia estar vivo, trabalhando, agindo, como disse nesta manhã, junto à sua esposa, tendo entrada para falar com o seu rei, chegaria um momento em que isso não iria acontecer mais. A primeira coisa que ele então, foi assumir que o seu estado era grave, que a sua doença era grave, que a sua doença era uma doença letal, era uma doença mortal, que fatalmente ele iria morrer. E que dia após dia a sua situação ia piorar.
Queridos meus, essa doença é uma perfeita ilustração do pecado. O pecado é exatamente esta doença letal, mortal. É aquilo que Langston chama de um estado mal da alma. É a alma enferma, é a alma doente, é a alma fragilizada, é a alma que dia a dia vai morrendo aos poucos. O pecado, ele tem esse caráter destruidor. E a primeira coisa que alguém que quer ter a sua vida transformada precisa fazer é reconhecer a sua condição, é não tentar, sob hipótese alguma, mascará-la, fingir que não está vivenciando aquilo, colocar uma roupagem bonita, atraente, para se disfarçar, quando na prática, queridos meus, isso nada muda. O ser humano, enquanto não tem um encontro real com o nosso Senhor Jesus Cristo, é alguém, queridos meus, que está sendo vitimado por essa doença que vai matá-lo, não apenas fisicamente, mas pior, espiritualmente vai separá-lo de Deus. E há que haver então um alarme, um despertamento. Não há como fingir que não estamos doentes. Não há como fingir que não temos nada. Há que se tomar uma decisão. Há que se reconhecer isso com honestidade. Se é verdade que muitos viam a doença dele, melhor então é a gente saber que ele assumia. O grande problema, queridos, que ainda hoje muitos enfrentam, é que o Deus celestial, o Pai eterno, através da sua palavra, diz exatamente quem somos nós e como nós estamos, a nossa condição. E, no entanto, nós muitas vezes agimos como que dizendo, não é bem assim, Senhor Deus. Eu não sou exatamente isto. Eu não sou este homem, eu não sou esta mulher, eu não sou este pecador, eu não sou assim. E colocamos diante de Deus as nossas obras, as nossas boas intenções, a nossa maneira correta de agir e dizemos, olha, Senhor, não é bem assim. A Bíblia diz que Naamã era um homem influente, era um homem rico, era um homem de excelente reputação, era um homem querido, mas ao final ele diz, mas era leproso. Jesus transforma, o nosso Deus transforma, mas só transforma a vida daquele que reconhece o seu estado. Foi exatamente isso que aconteceu ao longo do ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele transformou muitas vidas, sim, mas ele só fez isso na vida daquelas pessoas que assumiram que careciam da sua ajuda, assumiram que precisavam dele, assumiram que careciam dele, assumiram que nada podiam fazer por si mesmas. Ainda hoje,
Essa é a primeira condição. O homem cuja vida Deus transforma é aquele homem, queridos meus, que não apenas se dá conta disto, ele não apenas reconhece isto, mas é aquele homem que dá crédito à mensagem que vem de Deus. Porque ouvir a palavra de Deus é, antes de tudo, queridos meus, um privilégio. Ouvir as boas novas de Deus é uma obra da sua graça. E aí você pode parar para pensar em Naamã. Lá estava aquele homem, em sua casa, em seu país, em sua nação. E Deus, em sua infinita misericórdia, colocou naquele lar, naquela casa, uma mensageira sua. Ela poderia estar em outras tantas casas, ou não estar em casa nenhuma da Síria. Mas ali estava aquela menina, aquela serva de Deus, aquela mensageira celestial. O que foi isto? Uma manifestação do amor de Deus. Do amor daquele que ama todos os seres humanos. Do amor daquele que quer salvar a toda a criatura humana, em qualquer raça, em qualquer país, em qualquer cultura, em qualquer condição. Estava o Senhor Deus ali quebrando barreiras. E através daquela menina indo ao encontro daquele homem para dizer: Naamã, eu sei do teu estado, eu quero te abençoar, eu quero te ajudar. Uma manifestação da graça. Ouvir a palavra de Deus, queridos, é sempre uma manifestação da graça de Deus. Quando a gente tem o privilégio de ouvir o mensageiro de Deus, a mensagem de Deus, a gente deve agradecer a Deus, porque é sinal de que Deus está preocupado conosco. É sinal de que Deus quer nos abençoar. É sinal de que Deus quer falar ao nosso coração. É sinal de que Ele quer ter comunhão conosco, isso é privilégio, é graça. É o Deus eterno, o Deus que habita no céu, o Deus que não depende do ser humano, que não depende de ninguém, senão de si mesmo. O Deus todo-poderoso, o Deus santo, o Deus rico. É sinal de que esse Deus grandioso, que está lá nas mansões celestiais, ao mesmo tempo que Ele está lá, Ele está olhando para cada um de nós e está falando aos nossos corações. Isso é graça, isso é bênção. Aquele que quer ter a sua vida transformada, precisa dar crédito. Precisa parar para ouvir e deixar que Deus opere em sua vida, em seu coração. Aliás, Paulo diz exatamente isso quando ele afirma que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus é o Deus que fala, e Ele fala exatamente para despertar em nosso coração fé. A fé vem pelo ouvir. A capacidade de crer em Deus, então, é também uma ação de Deus. E Ele faz com que isto ocorra, transmitindo aos nossos corações a sua palavra, dizendo: há esperança, sim, há esperança. Sua vida pode ser mudada.
Sua vida pode ser transformada, você pode ser uma nova criatura, mesmo para aquela pessoa que acha que não tem mais jeito, que não tem mais esperança, que não tem mais saída, que ela entrou em um beco sem saída. Isso é mentira. Há saída sim, há esperança, porque há um Deus no céu que pode todas as coisas e para quem não existem impossíveis. Há esperança. Há esperança. Aquele homem era rico, e sendo rico naturalmente, ele podia ter muitos médicos a serviço dele. E certamente ele teve. E certamente ele buscou ajuda em seus médicos. Mas os médicos nada puderam fazer por ele. Aquele homem era religioso e certamente pediu ajuda aos seus deuses, às suas deusas. Mas os seus deuses e deusas nada puderam fazer por ele. Então você há de imaginar então que aquele homem era um homem infeliz, triste. Só um bom homem do ponto de vista humano, mas condenado à morte. Sou uma pessoa religiosa, acredito em meus deuses, em meus santos, nas minhas entidades, mas eu continuo tendo a minha vida devastada, arrasada. Queridos, de que adianta deuses e deusas que não podem salvar? De que adianta deuses e deusas, queridos, que não podem transformar a nossa vida? De que adianta deuses e deuses que sequer ouvem as nossas orações? De que adianta? É exatamente para essas pessoas que estão assim, que não têm mais alternativa do ponto de vista humano, que Deus anuncia a sua misericórdia, a sua graça. E tudo que elas precisam e devem fazer, queridos, é dar crédito, é acreditar, porque as obras de Deus, queridos irmãos, são realmente poderosas e verdadeiras. E eu fico a imaginar, queridos, que Naamã foi aquele homem que ele não pediu provas. Quando aquela menina disse, lá na minha terra há um profeta que se o meu Senhor for a ele, ele vai voltar curado. E Naamã sabia que se ela estava se referindo a um profeta, aquele profeta era profeta de um Deus. Era o porta-voz, era o mensageiro de um Deus. Ele certamente entendia claramente que, sendo ele profeta, não era ele o profeta que iria curá-lo, mas era o Deus que trabalhava através dele. Só que Naamã não conhecia esse Deus. Talvez ele nunca tenha entrado no templo judaico, certamente ele nunca entrou mesmo. Talvez ele nunca tenha lido sequer uma profecia. Talvez ele nunca tenha ouvido uma mensagem. Era de se esperar que ele dissesse, tudo bem, querida, me dê uma prova. Menina, me dê uma prova. Que prova você tem? Como você garante isto? Como você diz que se eu for eu vou ficar curado? Quais são as evidências? Quais são as provas? É maravilhoso pensar, queridos meus, que ele não pediu nada disso. Ele simplesmente creu. E eu repito, a fé vem pelo ouvir a palavra. Eu creio, eu vou. Mas há uma terceira coisa, que aquele que quer ter a sua vida transformada precisa fazer. E a Bíblia diz que ele não apenas creu. Primeiramente, ele reconheceu o seu estado, a seriedade da sua condição. Em segundo lugar, ele creu no testemunho daquela menina, que em última análise era a mensagem de Deus, uma mensagem direta.
especial dirigida para ele, mas agora ele toma uma terceira atitude. Ele foi. Ele foi ao encontro do profeta de Deus. Só que o texto diz que não basta ir. É preciso ir, mas ir à pessoa certa. E foi exatamente aí, queridos meus, que Naamã errou. Porque o texto diz que ele pegou uma carta do rei, e essa carta o enviava ao rei de Israel. E essa carta estava vazada nos seguintes termos: eu, rei da Síria, Ben-Hadad, estou lhe enviando meu servo Naamã para que você, rei de Israel, o cure. Eu, Ben-Hadad, rei da Síria, estou lhe enviando meu servo Naamã para que você o cure. 2 erros. Em primeiro lugar, ele foi a pessoa errada. Não era ao rei que ele tinha que ir. Ele tinha que ir ao profeta. Mas aí é que entra o orgulho. Eu estou sendo enviado pelo meu chefe, pelo meu rei. Eu sou o comandante do exército, um homem influente. Homens como eu não pedem ajuda a qualquer pessoa. Homem como eu só se relacionam com pessoas do mesmo nível. Então, não é este profeta. Quem é ele? Quem é esse Eliseu? Quem é ele? Para eu, Naamã, ir ao encontro dele. Se eu tenho que pedir alguma coisa, eu tenho que pedir a alguém que está no meu nível, na minha altura. E a ele que eu vou. E a Bíblia diz, queridos, que ele foi exatamente ao rei. Cometeu um outro erro. Porque a sua cura seria uma obra da graça. Era uma obra da graça de Deus. Mas lá está Naamã, com o coração cheio de orgulho, dizendo: eu estou aqui para que você me cure. Veja bem, eu não estou pedindo a você. Eu estou aqui trazendo uma ordem do meu rei, para que você, rei, me cure. Ir à pessoa errada, ir com o sentimento errado. Ah, queridos, se nós queremos que a nossa vida seja mudada, nós temos que ir à pessoa certa. E a pessoa certa, queridos meus, não são os anjos. Eles não podem curar. As pessoas certas não são santos e santas. Eles não podem curar. A pessoa certa não são líderes religiosos. Eles não podem curar. Eles não podem salvar. As pessoas certas não são essas entidades malignas que também nada podem fazer. A pessoa certa, queridos, é o Deus celestial. E nós só podemos ir a essa pessoa por meio do seu Filho Jesus Cristo. E é por isso que João 14,6 diz exatamente isto.
declara exatamente isto, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, só. Só por meio de Jesus que nós podemos chegar a Deus. Só por meio dele, por mais ninguém. E mais ainda, ao irmos a Deus, temos que ir com o coração marcado pela humildade. Salvação, queridos, é graça, eu repito. É graça. É favor de Deus. É algo imerecido. Eu, você, nenhum de nós não merecemos isto. E por mais que a gente faça, a gente nada merece de Deus. É graça. E se é graça, então eu não posso exigir, eu não posso impor, eu tenho que pedir. E pedir com humildade. Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, olha para mim. Senhor, eu preciso de um Salvador. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Naamã não fez isso. Lá está ele diante de um homem errado, com um sentimento errado. E sabe o que aconteceu? Frustração. O rei entrou em crise, rasgou os seus vestidos, ficou desesperado. E a essa altura eu imagino que Naamã tenha ficado muito mais. Eu pensei que esse homem ia fazer alguma coisa. Eu pensei que ele ia me curar desse mal, mas aí está ele apavorado, desesperado, sem nada poder fazer. O meu dinheiro, a minha reputação, nada estão podendo fazer. Ah, queridos, foi aí que alguém disse, o homem não é ele. Você está na estrada errada. Você escolheu a pessoa errada. Feliz então aquele que num determinado momento da sua vida, no seu caminho, para e diz, eu estou em um caminho errado. Eu estou buscando ajuda no lugar errado, na pessoa errada. Feliz o ser humano que tem esta capacidade de reconhecer o seu erro e mudar. E é exatamente isso que Naamã faz. Alguém diz, olha, Naamã, o homem não é este. A casa não é esta. O lugar não é esse. Você tem que ir ao profeta de Deus, ao servo de Deus, não é o rei. E Naamã cai em si e diz, vamos redirecionar os nossos passos. Vamos à pessoa certa. Feliz é aquele, queridos, que faz isso. Durante anos e anos, há pessoas que andam no caminho errado, que andam buscando ajuda em pessoas erradas, em lugares errados, com o coração errado, com o sentimento errado, até que um dia houve alguém que lhe diz, você não está fazendo o que você precisa fazer, o que Deus, através da sua palavra, te manda fazer. Homem, mulher, o caminho não é este. A pessoa não é esta. A pessoa que você deve buscar se chama Jesus. O lugar onde você precisa ir é a cruz. E você precisa ir com o coração humilde. Vá, mas vá desta forma. Feliz o homem que Deus transforma. É o Deus, é o homem que entende isto. Mas finalmente, queridos, o homem
cuja vida Deus transforma, é aquele que crê e obedece. Parece estranho, querido, mas o pecado é algo tremendo. Naamã agora vai a pessoa certa. Mas ele já vai com algumas ideias preconcebidas. Ele diz, olha, eu vou chegar lá. E ele realmente chegou com seus carros, com seus cavalos, com uma comitiva muito grande, todo mundo muito bem vestido, trajado, levando ouro, levando prata. A menina não havia dito que ele precisava levar nada disso. Disse apenas que ele precisava ir. Não disse que ele tinha que levar ouro, não disse que ele tinha que levar prata, não disse que ele tinha que levar roupa, não disse que ele tinha que fazer nada disso, porque a graça de Deus não é comprada. Não se pode negociar a graça de Deus. A graça de Deus não pode ser vendida. Você não precisa dar um centavo para Deus, nem para a igreja de Deus para ser abençoado, não é isto. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não vende a sua graça. Deus não faz esse negócio. É graça. É favor. Deus é o Deus do ouro e da prata. Ele não faz esta negociata. Mas Naamã ainda não entende isso. E ele vai com todo o seu fausto. É aquela coisa de tentar impressionar. E ele vai e se coloca exatamente diante da porta de Eliseu. E ele então já tem uma ideia. Bem, ele vai sair, vai vir ao meu encontro e vai saber que eu sou o enviado do rei da Síria. Imagino que Naamã estava vestido com seu uniforme militar, peito em pé, cabeça erguida, com as suas medalhas. Ele vai chegar, vai fazer uma reverência especial a mim, talvez até prestar continência, se perfilar. Afinal de contas, quem está aqui é o comandante do exército do rei da Síria. E ele vai colocar a mão em mim, e ele vai fazer alguns gestos, e ele vai dizer algumas palavras especiais. E Naamã, ele está ainda com o seu coração cheio de orgulho e vaidade. Talvez imaginando que Deus se impressiona com aparência. Mas ele tem uma surpresa. Eliseu sequer aparece. Eliseu manda um homem dizer, vai e diga a Naamã, vá até o Rio Jordão, mergulhe 7 vezes, e depois que você fizer isso, você vai ficar curado. E chega um homem então agora e diz, seu Naamã, eu estou aqui porque Eliseu me mandou dizer que para que o Senhor fique curado, o Senhor tem que ir ao Rio Jordão, mergulhar 7 vezes. E depois que o Senhor fizer isso, na 7ª vez, o Senhor vai ficar curado. Naamã ficou indignado. Ele disse, não era isso que eu pensei. Não era isso que eu imaginei.
Não é isto. Eu imaginava que ele viesse a mim, mas sequer a mim ele veio. Eu imaginava que ele iria tocar em mim, mas sequer tocar em mim, ele tocou. Ele sequer apareceu. Ele simplesmente disse, vá e faça isto. Mergulhar naquele rio? Por que eu tenho que mergulhar naquele rio? Os rios lá da minha terra, da minha nação, são melhores do que essas águas aqui. Por que eu tenho que fazer isto? E a Bíblia diz então que ele, indignado, ia virando as costas e ia embora. Até que os seus servos chegaram e disseram, meu pai, diga uma coisa. Se o profeta tivesse mandado o Senhor fazer alguma coisa difícil, o Senhor não iria fazer? Se ele tivesse mandado o Senhor fazer alguma coisa difícil, o Senhor não iria fazer? E ao dizer isso, queridos, aqueles homens estavam dizendo que Naamã estava na expectativa de que o profeta mandasse ele fazer algo difícil, algo sacrificial, algo difícil de realizar. E eles disseram, tudo bem, se o Senhor não iria fazer o difícil, por que o Senhor não faz o fácil? Aí eu ri, mergulhar 7 vezes. Ele disse, o Senhor vai ficar curado. E a Bíblia diz então, queridos, que naquele momento, Naamã ouviu o conselho daqueles homens que sequer servos de Deus eram. Mas ele ouviu um conselho prudente. Não questione, Naamã, vai e faça. E Naamã vai. Primeira vez, mergulha, olha para a pele, mesma coisa. Segunda vez, a mesma coisa. Terceira vez, a mesma coisa. Quarta vez, quinta vez, sexta vez, nada. A 7ª vez. E quando ele levanta, o seu corpo estava livre da lepra. Ah, queridos, a sua vida foi transformada no momento em que ele creu e que ele obedeceu. Quando a gente obedece, quando a gente crê, a gente obedece. E aquele homem creu e obedeceu. E aquilo que parecia ser algo muito simples, era realmente uma obra do poder de Deus, queridos meus. As coisas que Deus manda a gente fazer aos nossos olhos parecem ser coisas simples. O que é que eu preciso fazer para ser salvo? Sacrifícios pessoais? Jejuns? Ofertas? Caminhar quilômetros e quilômetros? Macerar o meu corpo? Não, senhores. É simples. O que hei de fazer para me salvar? Disse o apóstolo Paulo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás. Diria alguém, mas isso é muito simples. Não, não é não. É complicado. Foi muito difícil. Para que isso pudesse chegar a nós, Jesus pagou um preço muito alto. Ele teve que dar a sua vida na cruz por nós. Mas para mim, agora, tudo que eu preciso fazer é crer. É receber isto das mãos de Deus. É crer. E na medida em que eu creio, eu obedeço.
na medida em que eu faço o que Deus quer, o milagre de Deus opera na minha vida. No momento em que eu digo, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso de um Salvador, eu quero que a minha vida seja transformada no momento em que eu entrego a minha vida, em que eu declaro isso ao meu Deus, com fé. Entrego a minha vida a Ele, queridos meus. O milagre da salvação acontece. E acontece na hora. Não é algo que vai acontecer através de um processo longo, não. É algo que acontece na hora em que eu tomo essa decisão ao lado de Jesus, mas eu tenho que crer e obedecer. Agora, se eu não obedecer, queridos, eu vou estar perto da salvação e nunca vou ser salvo. O que fazer para ter a vida transformada? Quem é o homem cuja vida Deus transforma? É a vida daquele que crê e obedece. Você se lembra de vários exemplos bíblicos de homens com quem aconteceu isso, não é? Um desses homens foi Zaqueu. Zaqueu está lá em cima da árvore. E o que foi que Jesus disse? Zaqueu, desce depressa. O que foi que Zaqueu fez? Pulou da árvore. O que foi que aconteceu? Salvo. O que foi que aconteceu com o apóstolo Paulo? Lá está ele no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas vai, entra na cidade, lá te será dito o que tem de fazer. Paulo ouviu, creu, obedeceu, foi salvo. A salvação, queridos, ocorre sempre que há fé e obediência. Que há fé e aceitação pessoal daquilo que Deus quer que a gente faça. E eu finalizo esta mensagem dizendo: o que é que você precisa fazer para ser salvo? E mais uma vez a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O que é que você precisa para ter a sua vida transformada? A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Queridos, você está disposto a obedecer? Você agora já sabe o que Deus quer fazer na sua vida e o que você precisa fazer. Você está querendo obedecer? Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos. Porque agora é a hora em que você precisa tomar a sua decisão. E eu não sei exatamente qual será. A decisão consiste em: se você ainda não é um crente, se até hoje a sua vida ainda não foi transformada, a decisão está em querer ser. E a primeira pergunta que eu faço é: você quer que Deus transforme a sua vida por meio de Cristo? E eu repito a pergunta: você quer que Deus faça isso? Essa pergunta é para você que está neste santuário. Essa pergunta é para você que está na sua casa ou em outro lugar ouvindo esta mensagem. Você quer que Deus transforme a sua vida por meio de Cristo? A sua resposta é sim ou não. A segunda: você crê que Deus pode fazer isso e pode fazer isso já agora, hoje, nesse momento?
Você crê? A sua resposta só pode ser sim ou não. Agora, se você quer e se você crê, então você precisa dizer isto a Ele, ao Deus eterno. E você pode dizer isso através de uma oração. E eu quero pedir então agora que você que aqui está, feche os seus olhos. Você que está no seu lar, na sua casa, feche os seus olhos. Eu vou pedir que você então agora ore. Talvez você ainda não saiba orar. Então vamos orar juntos. E você vai me acompanhar nesta oração. Vamos orar. Diga: Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu estou diante da Tua presença nesta hora. Eu desejo que o Senhor me salve. Eu quero ter a minha vida transformada pelo Senhor. Eu creio que o Senhor pode fazer este milagre em minha vida aqui, neste lugar, nesta hora. E pode fazer isso por meio do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Eu creio nisso, Pai. E por isso, eu declaro que recebo o Senhor Jesus, o teu Filho amado, como meu único, eterno e suficiente Salvador. É em nome dele que eu faço esta oração. Amém. Nós vamos cantar um hino. E é o hino que diz: recebe a cura. E ao pensarmos em cura, nós estamos pensando não tanto em termos de cura física, se bem que Jesus pode fazer isso na sua vida também, mas estamos falando em termos de cura espiritual, da transformação, da nova vida, da mudança. E esta igreja vai cantar este hino de pé. Vamos cantar?